Bom, gente, vamos dando continuidade aqui nos estudos. Uma pergunta interessante que um aluno fez. Professor, os espíritos, uma pergunta que eu sempre quis fazer para o senhor. Os espíritos evoluídos, eles precisam vir aqui no planeta Terra e precisam da matéria para continuar a evoluírem? Olha só que interessante. Espírito precisa, então, o espírito. Ele está falando o seguinte, ele está falando que da encarnação. Olha, tu virei menino, rapaz. Vai vendo minhas espinhas. Encarnação. E eles precisam da matéria. Essa é a pergunta que foi feita. Bom, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender. Todo mundo acha que espírito é energia. Espírito é diferente de energia. Muito bem. Se eu pegar e falar para você, eu tenho um gerador de energia. O gerador de energia, ele é energia? Não. Ele é um gerador de energia. Assim também eu não posso falar que um espírito é energia. Um espírito possui energia. Uma bateria de celular, professor, é energia? Não. Uma bateria é uma bateria que possui energia suficiente para fazer algumas outras coisas funcionarem. Então, o espírito, ele não é energia. O espírito tem energia. Isso precisa ficar bem claro na cabeça de todo mundo. Por quê? Por que isso aí tem que ficar muito claro? Porque é o seguinte, as pessoas acham que os espíritos são energias, que aquelas luzes andando para um lado e para o outro, ela é a energia do próprio espírito fazendo. E não é. Não é a energia do próprio espírito fazendo as coisas, não é. Porque o espírito, a característica do espírito, o espírito é diferente de energia. O espírito, ele é igual a consciência. E a consciência nada mais é que, vamos pôr aqui em cima para facilitar. A consciência nada mais é que informação processada. E esse processamento é o que faz tomar decisão. Então, eu vou falar um negócio para você, mas informação processada é o que faz tomar decisão, mas também é o que faz entender e também faz, além de tomar decisão, que é agir, ele faz entender e também faz o quê? A informação, a consciência. Ele também faz como é que a gente pode fazer? A absorção alheia. Absorção. Vamos deixar absorção, porque absorção entra um monte de coisa. Então vamos lá. O espírito, por que ele tem que vir de uma forma de encarnação? Vamos lá. Espírito é energia? Não, ele tem energia. Mas espírito é consciência. E consciência é informação processada, é informação. Você, como espírito, você pode adquirir muita informação. Só que as pessoas esquecem de um pequeno detalhe. Que a informação, ela pode ser adquirida por absorção, aí pode ser via observação, olhando meus irmãos, o que faz, deixa de fazer. Eu coleto observação. Eu posso ficar sentado num lugar e olhar um monte de gente fazendo as coisas. Eu posso sentar numa cadeira e ficar observando todas as pessoas, todos os humanos. E ali começa a falar, olha, os humanos quando fazem isso, acontece isso. Quando faz aquilo, acontece isso. É uma informação, é um tipo de sabedoria, mas não é a completa. Por que não, professor? Vamos lá. Porque a absorção de informação,
ela não é a mesma que a experiência. Vamos lá, um exemplo. Eu pego e faço experiência, então eu coloco um monte de bichinho no laboratório. Agora você tenta ver Deus fazendo a mesma coisa com os seres humanos, mas vamos falar nós humanos fazendo experiência. Então eu pego um monte de bichinho e coloco no laboratório e eu falo assim, olha, todas as vezes que eu dou esse remedinho, o coelhinho faz tal coisa. Toda vez que eu dou outro remedinho, o coelhinho faz outra coisa. E aí eu vou adquirindo informações através das visualizações da experiência de terceiros. Só que de fato eu sei o que exatamente está se passando com o coelhinho. O coelhinho não grita, o coelhinho não fala, o coelhinho não te responde quais são os efeitos. Eu estou coletando todas as informações somente por observação. Aí que está o tchan do negócio. Por que o espírito precisa vir no planeta Terra para a sua evolução? Porque ele precisa e demanda da matéria, porque a matéria é a única coisa que vai fazer com que ele obtenha experiência de fato e não por observação. Eu pego e falo assim, olha, o meu irmão está passando fome, olha, aquele espírito está passando fome, olha que interessante, ele consegue viver bem passando fome, olha só que interessante, né? Então vamos deixar ele passar fome, porque não é tão grave, não é assim tão importante. E aí nós vivendo aqui, eles lá bonitos no laboratório, e vai lá. Olha, vamos ver até onde ele suporta ficar sem comida. E aí a gente vai ficando com fome, até aí ele fala assim, olha, um desfaleceu. Olha, o outro ficou revoltado. Olha, o outro ficou nervoso. Olha, o outro não sei do que. Por experiência. Só que aí que acontece? Ele pega e fala assim, olha, acontece esses fenômenos depois de 10 dias sem comer. Aí quando ele vem e incorpora no lugar do coelhinho, quando ele vem e vira um humano, ou seja, o espírito vira humano, mas no nosso caso a gente se coloca no lugar do coelhinho, a gente vive a vida do coelhinho. Aí no primeiro dia sem comer eu falo assim, nossa, mas que sensação estranha que dá a gente, é ruim, não? Nossa, mas a fome dá uma coisa tão ruim dentro da gente. 2 dias sem comer, pelo amor de Deus, alguém me abandonou, mas ele não tinha coletado essa informação. O sentimento de me abandonou, não sabe o que faz. Então, a lei espiritual, aonde se diz faça com o próximo o que você quer contigo, ela é executada quando ele incorpora na encarnação. Porque tudo que nós fizemos com o próximo, a gente sente aqui. Por isso que aquela coisa daquela regra que falam da espiritualidade, de causa e efeito. Tudo que você faz para o próximo, você vai receber. Então, olha, não vamos machucar a natureza, porque só a gente vai sentir algum dia. A gente vai pagar por isso. Há esse termo, vou pagar por isso? Algum dia vou pagar? Na espiritualidade se chama karma. O karma não é o olho por olho, dente por dente. O karma é experiências que eu fiz o outro passar e eu também vou passar. Então eu dou experiências para um e não recebo castigo por isso, mas eu recebo experiências por isso. E aí quando eu fico no lugar do coelhinho, recebendo a experiência, isso vai fazer com que a minha consciência fique mais polida, ela fique mais intensa, ela fique mais verdadeira. E essa experiência e essa questão de aprender, essa consciência mais apurada e polida, nós chamamos de evolução espiritual e não iluminação. Mas quando nós pegamos e criamos de fato a consciência, onde nós sentimos o que tudo
que nos está ao nosso meio. Nós sabemos que tudo está interligado, que tudo é uma coisa só, que tudo faz parte de uma criação única de Deus. O que nos acontece? Nossa consciência faz com que nós não queiramos fazer com o próximo, porque nós sabemos o que o próximo de fato vai sentir. E quando nós chegamos nessa situação, nessa consciência em plenitude, aí nós começamos a nos iluminar. Então, expansão de consciência são informações que a gente vai coletando em espírito ou em vida, mas o afinamento da experiência só se consegue na matéria. Então, respondendo a pergunta deste que me fez. Professor, espíritos evoluídos precisam vir e da matéria para continuarem a evoluir? Sim. Por que, professor, se eles já são evoluídos? Porque eles precisam da iluminação. Mas por quê? Vamos imaginar que esses já são iluminados. Eles precisam ainda? Sim. Mas por quê, professor? Porque as experiências na matéria do planeta vai se alterando e modificando pouco a pouco. A experiência que você teve quando você veio e se iluminou há 300 anos atrás é uma. A experiência que você vai ter na atualidade, com a tecnologia que vai ter atual, como funciona tudo na atualidade, é totalmente diferente do que a experiência que você teve há 300 anos. Por isso que é um ciclo que nunca tem fim. É um ciclo, a evolução requer a encarnação, ela requer da matéria. Então é por isso que vai acontecendo essas mesclagens e assim vai se evoluindo o espírito, porque o espírito precisa da matéria e precisa das questões, porque o espírito não é só uma energia, o espírito é uma consciência. E a consciência precisa estar em processo evolutivo. Tá ok? Então é isso daí, gente. Jamais é verdade absoluta. Somente um prisma. Inclusive eu fiz live falando sobre isso. Eu não lembro o nome qual que é. Mas eu falei sobre isso daí. Gente, que Deus nos abençoe. Jamais é verdade absoluta. Namastê. Gostou do vídeo? Compartilha com as pessoas. Não deixe de colocar um like aí pra gente, tá bom? Isso aí ajuda bastante o canal e ajuda as pessoas que estão em procura do desenvolvimento intelectual, da expansão de consciência e da evolução espiritual, tá bom? Deus abençoe. Namastê.